Nesse vídeo, nós iremos fazer um design completinho, então fica comigo até o final para vocês verem esse resultado. Essa é uma modelo que a gente recebe no nosso dia a dia de estúdio. Uma senhora já de uma meia idade, sobrancelhas bem falhadas, bem ralinhas. E daí eu fiz, conversei bastante com ela antes para entender aquilo que ela estava buscando. Então, ela me relatou que ela não queria mudar o formato das sobrancelhas dela, porque é uma pessoa assim que ela tem um pouco de medo de mudar e de repente não gostar. Então, essa mudança a gente vai fazer aos poucos, né? Essa adaptação do formato do design. E daí também eu tenho que levar em consideração que, apesar da gente usar sempre a cor do pelo natural para fazer a coloração, eu também tenho que levar em consideração que ela tá ficando loira. Então, essa é uma cliente de baixo contraste. Ela não gosta de ter ali as sobrancelhas tão marcadas, tão mais escuras. Ela tem um perfil mais discreto, então nós temos que respeitar todas essas características na hora de estar fazendo a coloração das sobrancelhas. Então, eu comecei pelo design, fiz toda a higienização com a espuma adequada para a área dos olhos. Não é sabonete Johnson, tá, gente? Eu não uso sabonete Johnson. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre isso, por que eu não uso sabonete Johnson. Então, você que é profissional de alta performance também não pode usar sabonete Johnson, né? Eu dou até risada porque é engraçado mesmo. Aí eu fiz toda a marcação, eu gosto de trabalhar bastante a mão livre, então todos esses anos trabalhando com sobrancelhas já me dão essa segurança para fazer o design somente a mão livre, para não ficar presa tanto a paquímetro, a régua e etc. Depois eu faço a epilação com a pinça, eu gosto de usar a pinça mesmo, não gosto de passar cera na sobrancelha da cliente, não gosto de usar linha. Então, eu uso realmente a pinça ali, depois eu venho com esse aparelhinho só para tirar aquela lanugem, aqueles pelinhos assim que ficam, que são muito finos e que não dá para ser retirado daí com a pinça, só para dar ali um leve acabamento. Nessa cliente eu optei, né, depois dessa conversa com ela, então eu optei por usar um pouquinho do castanho claro com o grafite para dar uma quebrada na cor, para ficar uma cor mais fria. Então, eu preparei ali, conforme, né, o de costume, e depois eu já venho aqui com a aplicação. A aplicação pode ser feita com palito, pode ser feita com pincel, não tem problema. É o jeito que você, profissional, se adaptar ou quiser inovar. De repente, tem alguma outra ferramenta aí que dá para fazer a aplicação da tinta. Porém, então é o que você se adaptar. Não precisa ser necessariamente o pincel, não precisa ser esse palito que eu tô usando agora. Então, não fique preso a isso. O importante é fazer a aplicação de um jeito que você se sinta segura, que você se sinta confiável e confortável de estar realizando o procedimento. Aí eu venho, faço, né, a aplicação. Eu gosto de começar sempre da cauda para o meio das sobrancelhas. Aplico de um lado, aplico do outro. Aí eu vou deixar agir um tempo. Lembrando que quando eu faço a aplicação do primeiro lado, eu já estou contando o tempo do primeiro lado. Porque às vezes eu não demoro muito, mas tem pessoas que eu já vi que demoram um pouco mais para fazer a aplicação da coloração. Então, essa diferença de tempo interfere na cor final das sobrancelhas. Você tem que deixar exatamente o mesmo tempo ali em contato com o produto do lado A e do lado B. Então, se o primeiro lado ficou 20 minutos, o segundo tem a obrigatoriedade de também ficar os 20 minutos. Não vai dar diferença, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Aí eu tiro todo o excesso com o cotonete, deixo tudo muito limpinho. Aí eu tô trocando de ferramentas para vocês verem as possibilidades que a gente tem para poder estar limpando ali o borradinho que passa, né? Então eu já usei ali o cotonete, já usei aquele aplicador de batom, né, que tem aquele peludinho na ponta.
Você pode usar um pincel, você pode usar um palito com algodão. Não tem assim uma regra, você pode usar aquilo que você quiser, que você se sentir livre e confortável de estar fazendo. Aí às vezes eu fico ali, ó, cuidando mesmo. Essa cliente também tinha pelo branco na sobrancelha, então eu tive que trabalhar toda essa região com muito cuidado para que o resultado final depois fosse satisfatório com relação à cobertura dos fios, né? Como nessa sobrancelha a gente vai criar um baixo contraste, então o que que vai acontecer? Esses pelos, eles vão ficar mais evidentes, com certeza. A sobrancelha vai parecer que tá bem mais cheia, por conta da quantidade de velos que tem ali ao redor das sobrancelhas, certo? Mas os pelinhos vão ficar mais brilhantes, mais bonitos. Ele não dá volume e também não deixa encorpar esses pelos, no sentido de que vai aumentar mais pelos nas sobrancelhas. O fato de o fio estar pintadinho, então vai deixar mais brilhoso. Essa sobrancelha vai ficar sim mais evidente. Mesmo com baixo contraste, ela vai ficar bonita. E o design, a gente, como eu já falei para vocês, a gente vai adequando conforme for passando o tempo, né? Conforme ela for voltando para fazer o design de sobrancelhas. Então, tudo ali é uma adaptação. Eu costumo dizer que para fazer um design, ele é um processo. Muitas vezes a cliente chega no dia e a gente não vai conseguir entregar a sobrancelha do jeito que ela gostaria, porque a gente precisa fazer esses ajustes. Então a gente precisa explicar para essa cliente que precisa esperar esse tempo, né, um tempo até a gente fazer todos os ajustes necessários para que a sobrancelha fique do jeito que ela gostaria, às vezes mais grossa, mais definida, com mais pelinhos, tá? Então, tudo leva tempo e leva um processo. Para finalizar, eu tô aplicando esse balme. Ele é muito bom, ele é um olhinho composto por várias ali associações de ativos que fazem o quê? Ele permite com que a pele fique mais hidratada, o pelo mais hidratado também. Vai ajudar na questão das falhas, por conta das vitaminas que tem na composição dele. E depois, para finalizar, eu venho com esse lapisinho aí. Ele é um lapisinho tipo nude, mas tem tipo um brilhinho nele. E daí depois eu faço um risco ali por baixo, né, na parte inferior das sobrancelhas. E depois eu venho com um pincel dando o acabamento. Esse design ficou muito legal, mas vai levar um tempo. Eu vou mostrando aqui pra vocês a evolução dessas sobrancelhas. E o resultado foi esse, olha, antes o que era assim, olha, uma sobrancelha sem definição ficou assim, bem definida, e a gente vai fazendo